Cuando desclasificaron los documentos, ahí apareció todo. Es increíble. Sí. Y a él lo agarran en la calle Corrientes. Y Vinicius, que había sido diplomático y era una persona muy conocida, intentó por todos los medios averiguar qué había pasado, pero recién después de muchos años se pudo saber. Por un resfrío fue simplemente. Se había resfriado, estaba en el hotel, dijo que se iba a ir a calle Corrientes a comprar un medicamento, una cosa así, y no volvió nunca más. Django ya había decidido irse de acá. Él siempre tenía la esperanza de poder volver, de que los militares le iban a hacer algún tipo de guiño. Pero la situación en Argentina empezaba a preocuparle, entonces empieza a pensar el hecho de irse a Europa, donde ya estaban viviendo sus hijos. Y ese Arráez que se nombra ahí en el guión, ¿quién era? Ese Arráez es Miguel Arráez, que había sido gobernador en la zona del Nordeste y que con el golpe se tiene que exiliar a Argelia. Y el servicio secreto de Argelia le avisa que Django estaba en la lista del Plan Cóndor. ¡Una de protesta! Acordate lo que te dijo Arráez. 100% cierto. Los servicios secretos de Argelia le dijeron a Arráez lo de la lista. No hay que tener miedo. Vos y Brizola, los dos están en la lista para asesinar. Brizola no duerme 2 noches seguidas en la misma casa. Oh. Presidente, eres Tenorio, el pianista de Vinicius. Un placer, señor presidente. Gran show, ¿eh? Muchísimas gracias. Imagínese el honor que es para mí. Bueno, decirle a Vinicius que se venga a tomar un whisky con nosotros. Después de la segunda parte vamos a venir. Ahora, si me permite, tengo que volver. Por favor. La cosa está difícil acá, ¿eh? Ni que hablar de Uruguay. Yo creo que es buena la idea que te vayas a París, ¿sabes? Llegó el diputado Gutiérrez. Lo voy a saludar. Esa misma noche, Francisco Tenorio, el pianista de Vinicius, desapareció en plena calle Corrientes en Buenos Aires. Dejó una nota que decía: salgo a comer un sándwich y a comprar un remedio y regreso. Pero nunca volvió. Tenorio fue secuestrado por el ejército argentino, llevado a la ESMA, torturado y ejecutado. El Plan Cóndor comenzaba su viaje de horror. 6 días después, se producía el golpe de Estado en la Argentina. ¿Y quién era Tenorio? Un pianista. Muchísimo bueno, pero sin ninguna militancia política, ¿no? Un diplomático brasilero que estaba ahí en la embajada de Brasil, hijo de un general, era un tipo muy vinculado al aparato represivo brasileño y con quien Tenorio participaba de la presentación musical. Con un ex diplomático brasileño que la dictadura lo echó, el poetinha Vinícius de Moraes. Goulart se alojaba en un hotel de la avenida Corrientes, al 400, un hotel muy conocido para el mundo del exilio, ¿no? Ahí vivía también Gutiérrez Ruiz, Elmar Michelini, el general Torres se alojaba ahí. Era un lugar habitual de reunión del exilio latinoamericano, dirigentes que empezaban a pensar el retorno a la democracia. Estamos hablando de un Chile dictatorial, Bolivia dictatorial, Argentina recién ingresado en dictadura, Uruguay ya con algunos años, Paraguay con la dictadura de siempre, y que al mismo tiempo se fortalecían entre sí para considerar un manejo dictatorial del poder. En mayo, Django se encontró en el bar del Hotel Liberty con sus amigos uruguayos, Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, los dos políticos de prestigio y exiliados en la Argentina. Los tres estaban amenazados de muerte. La Argentina ya no era para nada un lugar seguro.
É muito perceptível que Jango era um alvo fácil da Operação Condor, né? Ele, tanto como o general Prats. Muere Gutiérrez Ruiz, Selmar Michelini, Torres, muere Kubitschek, muere Lacerda de una manera increíble. En fin, todo un esquema de importantes dirigentes políticos del Cono Sur que tienen un final trágico en un contexto donde ya está probado absolutamente la existencia de la Operación Cóndor. Los servicios de inteligencia brasileños, uruguayos y argentinos siempre lo vigilaron. Y por supuesto los norteamericanos, porque había infiltraciones. Porque Jonglar era muy descuidado de su seguridad personal. Estávamos entrando na fazenda e era a segunda vez já que eu via uma pessoa subida num poste na entrada da fazenda. Não tinha nada a ver, porque não tinha... não. E ele falou, não, mas isso deve ser que ele está consertando algum problema da luz. Eu disse, não, o cara não está fazendo nada, ele só está subindo lá. E eu acho que ele também começou a ter essa preocupação, que eu tinha muita preocupação. E a gente tinha certeza de que a gente estava sendo seguido. E toda pessoa que ele contratava na fazenda para trabalhar, ele não perguntava nada, ele ia botando para gente para trabalhar. Então era fácil de qualquer um ficar ali na fazenda controlando tudo, né? Mas era o jeito dele, né? Eu achava que a gente estava sendo monitorado 24 horas por dia. En un cumpleaños de Jonglar, que conmemora su estancia en Maldonado, los servicios de inteligencia estuvieron ahí y sacaron una cantidad de fotos. Y tú ves que era alguien infiltrado y muy bien conocido. No es una foto que sacas escondido, no, no. Hay un numerocito, el nombre, fulano. Es impresionante cómo lo vigilaban, ¿no? El ejército brasileño pide a sus colegas argentinos que vigilen a una cantidad de brasileños. Está el nombre, apellido, dirección y otras informaciones. Ahí está Jonglar. Cuando uno mira hoy todos los documentos desclasificados de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica, se dan cuenta que había un perfecto conocimiento. Cuando uno analiza hoy la suerte de los desaparecidos franceses en Argentina, se da cuenta que Francia tenía un perfecto conocimiento de la suerte, el destino de todos y la existencia de la ESMA y los distintos campos de concentración, la metodología de la desaparición. Para el sistema judicial argentino, la intervención militar norteamericana ya es verdad absoluta, pues ya está probado y pasó bajo autoridad de cosas juzgadas. No estamos elucubrando algo que es descabellado, está absolutamente probado. Hay respuestas que lo pueden dar solo los asesinos. ¿Por qué mataron 30.000 y no 10.000 o 40.000? Es un criterio de la mente criminal, en este caso al servicio de una idea política. El terror se desparramaba por nuestro continente. La crueldad, la violencia y la violación de los derechos, en nombre de salvaguardar la patria, se propagaba con máxima eficacia entre los gobiernos militares de la zona, que en conjunto no hacían más que sembrar sangre, miedo y oscuridad. El 3 de octubre de 1955, Jonglar es elegido vicepresidente de Juscelino Kubitschek, pero Jango saca un número mayor de votos que el propio presidente. Brasil tenía en ese entonces un sistema extraño de elecciones en donde se elegía al presidente y al vice por separado, lo que daba, a veces como resultado, que políticos que se oponían o tenían ideas políticas diferentes tuvieran que convivir en un mismo gobierno. El gobierno de Juscelino Kubitschek trajo avances a Brasil. Se construyó Brasilia, la música, el cine y el teatro tomaron enorme relevancia, pero por otro lado, el enorme endeudamiento condicionó la economía del país. En 1960, Jango vuelve a presentarse y esta vez es elegido vicepresidente de Jânio Quadros, nuevamente contrario a sus ideas políticas. Jânio Quadros prometía borrar la corrupción del país, pero a los pocos meses renunció a la presidencia. Esse Jânio Quadros era um gênio também, né? Um gênio
das ideias loucas, mas era um gênio. Quando ele se elegeu, ele queria uma ditadura branca. Queria tirar o Congresso da frente dele. Aí ele disse, vou renunciar, mandou o Jango para a China, comunista, agora eu vou renunciar, todo mundo vai se apavorar, vai vir um comunista para assumir e vão me pedir para voltar. E aceitaram a renúncia. Só que os milicos aceitaram com o plano de não deixar o Jango assumir. E foram lá uma comissão perguntar para os ministros militares lá o que aconteceria se o Jango voltasse. E um gritou, será preso. Quando o Jânio renunciou, eu nem estava no Brasil. Eu estava na Espanha com os meninos, o Jango estava na China. E não sei, aquele momento da renúncia do Jânio eu achei tão estranho, porque na minha cabeça, na minha inexperiência, eu falei, eu acho que ele deve ter tido um problema de saúde para fazer isso, né? E foi aquela confusão toda de que ele assume, não assume, toma posse, não toma posse. Jango vai à China numa viagem oficial. Estou falando 1961. Nadie pensava no mundo em China. João Goulart já mirava que aí estava um mercado importante para produtos brasileiros. Não? Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Viva a amizade dos povos asiáticos, africanos e latino-americanos. Bueno, la Constitución brasileña claramente decía que en caso de muerte, renuncia o no sé qué más del presidente, asciende naturalmente el vicepresidente. Pero los militares no querían. A ellos era absolutamente imposible que João Goulart ascendiera a la presidencia. Y João Goulart empieza a volver a Brasil por la ruta del Pacífico y se para en Montevideo. Acá, en Rio Grande do Sul, el gobernador era Leonel Brizola, su cuñado. Y Brizola empieza acá una resistencia que se llamó la cadena de la legalidad. Esta rádio aqui, a Rádio Guaíba, onde nós estamos, foi a grande rádio da legalidade. O Brizola requisitou a rádio e comandou uma rede de rádios que permitiu ao Jango assumir o poder em 1961, quando o presidente brasileiro Jânio Quadros renunciou e os militares tentaram dar um golpe impedindo a posse do Jango, que era o vice-presidente, tinha direito ao cargo, estava na China e foi acusado de ser comunista. En los sótanos del palacio, una radio que empieza a transmitir en cadena con radio de casi todo Brasil, de resistencia. E a nossa palavra de ordem, neste momento, ao povo gaúcho e ao povo brasileiro, é a luta e a resistência contra o cortismo, contra a ditadura disfarçada das oligarquias e das minorias dominantes e reacionárias de nosso país. E para nós, patriotas e brasileiros, nesta cruzada em defesa dos nossos direitos, a nossa sorte está lançada. Mais vale perder a vida que perder a razão de viver. Más vale perder la vida que la razón de vivir. Me emociona cada vez que escucho estas palabras en la voz de Leonel Brizola, porque no era solo una frase, era exactamente la manera en que estos grandes hombres pensaban su patria. A Constituição indicava que, uma vez o presidente, faltando o presidente, o vice devia assumir. João Goulart, vice-presidente, presidente do nosso partido, meu cunhado, meu amigo. Até por uma questão de honra nós devíamos reagir. E passamos então a defender a sua posse. Naquele momento, o Brizola e outros queriam uma resistência armada
para que o Jango assumisse com plenos poderes. O Jango negociou e o que aconteceu? Foi aprovada uma emenda constitucional que instaurou o parlamentarismo no Brasil. E o fato dele ter assumido no sistema parlamentar causou indignação, como se, poxa, nós fizemos tudo isso para que você assumisse no presidencialismo e agora você amarela e entra no parlamentarismo. Assim não dá. En este momento me enojé mucho con esta decisión de João Goulart. Estábamos acá resistiendo. Pasaron-se años hasta que yo entendí perfectamente que João Goulart tinha uma grande habilidade política. Eu discuti com ele que achava que aquilo não era legal porque ele teria que assumir porque era a vontade do povo, ele tinha sido eleito, né? Então, já não gostei do parlamentarismo e ele achava que eu tinha razão, que no fundo eu tinha razão. Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares, sabem todos, inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar a acirrar ódio. Prefiro harmonizar a estimular ressentimento. Promoveremos a paz interna, paz com dignidade, paz que resulte da segurança das nossas instituições, da garantia dos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo e à inviolabilidade da soberania nacional. Ele teria que ter discutido mais o assunto. Ele aceitou o parlamentarismo em seguida, então eu achei meio que forçaram um pouco também, né? Porque ele teria que ter assumido. E aí começou, eu acho que aí já no parlamentarismo começou a guerra para derrubarem o Jango. Aí foi fatal. Existe o discurso de que em 61 Jango ainda poderia governar, mas alguns militares admitem que já conspiravam em 61. Já tinha uma conspiração para depor o Jango em 61 e ela só foi ganhando força ao longo do governo, principalmente em 63, 64 foi quando ganhou mais força e o golpe se consumou. Na legalidade, ele abriu mão do direito constitucional dele de ser presidente para não haver derramamento de sangue. Quando ele aceitou a proposta parlamentarista, ele disse, não, deixa a água correr, que eu sei o que estou fazendo. Quando saí do estrangeiro para chegar ao Brasil, a fim de cumprir com os deveres que me são impostos pela Constituição, trouxe no pensamento esse único propósito, de tranquilizar as famílias brasileiras e de fazer com que o país voltasse à sua tranquilidade, voltasse à lei, ao respeito, porque entendo que é somente dentro de um clima de tranquilidade, de paz e de respeito às leis que o Brasil pode atingir os seus objetivos. Ele aceitou o parlamentarismo não porque ele aceitasse a situação, é porque ele sabia que só ele, o poder, poderia fazer alguma coisa, porque se ele não aceitasse o parlamentarismo, o golpe teria sido em 1961. E ele era uma pessoa que ele era um estrategista também. Ele sabia que ia aceitar o parlamentarismo e logo depois ele convocaria o plebiscito para assumir com plenos poderes. Só que isso não foi entendido dessa forma por todo mundo. Mas eu acho que foi um ato de generosidade de um verdadeiro estadista, que abre mão de seu poder em benefício do Brasil naquele momento. Esse plebiscito foi realizado e o Jango ganhou de maneira avassaladora, 80% dos votos. Esse era o Jango, um homem que sabia negociar, que sabia esperar e que, portanto, acabava descontentando tanto a esquerda, que queria apressar as soluções, e, evidentemente, a direita, que o via como um traidor de classe e como um comunista. Brasil lo que tiene es un modelo de transición por acuerdo y no por ruptura, así como en Argentina hubo una revolución de mayo, un cordobazo, un 2001, un 17 de octubre, no sé qué. En Brasil no encontrás esos episodios, encontrás sucesivos pactos intraelitistas o intraélite que permiten ir procesando diferentes rupturas. Entonces, bueno, la independencia, la proclamación del imperio de la república, el fin de la esclavitud, el fin del Estado Novo, la vuelta a la democracia, todo eso se da en un proceso muy progresivo, ¿no? Eso en Argentina no, en Argentina es todo por derrumbe.
estallido, por conflicto. Ao mesmo tempo, nós somos vítimas, durante séculos, do saque europeu, nós somos vítimas da voracidade norte-americana. Sim, de algum modo nós somos vítimas do imperialismo, do capitalismo e tudo mais. Mas também nós não podemos responsabilizar apenas esse fator externo. Tem a nossa incompetência, tem também a voracidade das nossas elites. Nós, os velhos lutadores, temos que passar essa mensagem porque as novas gerações que não viveram sob a ditadura não sabem o que foi a ditadura. A América Latina da Operação Condor, a América Latina, onde havia uma conexão das forças repressivas, Chile, Argentina, Paraguai, né, Uruguai e Brasil, nós precisamos estar atentos porque essas forças se rearticulam para usar a via democrática para voltar, né, a servir aos velhos interesses que essa gente sempre serviu, as forças mais retrógradas do capital, as forças mais violentas, aquelas que não respeitam a diversidade, não respeitam a democracia, não respeitam aqueles que pensam diferentes. Para mí contar esta historia es buscar relaciones en donde no existían o en donde no habíamos visto que existían. Es elegir, es crear sentido, decidir un punto de vista, es mostrar mi visión del mundo. Es testimoniar las lágrimas de nuestros pueblos. Pero es también una manera de pensar juntos, de ver cómo la historia avanza repitiendo gestos, argumentos y mentiras, repitiendo oprimidos y opresores. Santiago, Buenos Aires, La Paz, Porto Alegre, Caracas, Tegucigalpa, Asunción, Brasilia, Montevideo, Quito, Lima, Bogotá, Virán.